Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de novembro, estamos na quinta-feira e celebramos Santo André Apóstolo. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Meu irmão, minha irmã, os episódios do Evangelho que fazem menção direta a Santo André são poucos. No Evangelho de João são apenas 3. Mesmo que seja pouco mencionado, André aparece em momentos importantes e em pontos cardeais do cristianismo. No primeiro episódio, André é um dos 2 primeiros discípulos, chamados por Jesus. Ele e o discípulo amado estavam com o mestre deles, João Batista, quando Jesus passou por eles. Nesse momento, Batista dá seu testemunho dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Por causa desse testemunho, André e o outro discípulo quiseram conhecer melhor aquele homem. André aproximou-se dele e Jesus, percebendo o interesse deles, lhes perguntou: que procurais? Timidamente, André disse a Jesus a primeira coisa que lhe passou pela cabeça: Rabi, onde moras? André tinha sido tocado pelo testemunho do Batista. Desejou conhecer Jesus, mas não sabia muito bem como fazê-lo. Foi por isso que ele desajeitadamente perguntou: Rabi, onde moras? Jesus simplesmente os convidou: vinde e vereis. São João Evangelista narra esse episódio a partir de suas lembranças pessoais. Podemos ainda sentir no seu relato a sua vibração e emoção interior com aquele encontro. Ficou marcado na memória daqueles 2 primeiros apóstolos até mesmo a hora do encontro com Jesus. Era por volta da hora 10ª. Quando voltaram para casa, André foi até seu irmão Simão e lhe anunciou com alegria: encontramos o Messias. André tinha se dirigido primeiramente a Jesus, chamou-o de Rabi, mestre. Depois de ter permanecido um dia com Jesus, André anuncia a Pedro que Jesus é o Messias, ou seja, o Rei, o ungido de Deus, há tanto tempo prometido pelos profetas e esperado pelo povo eleito. Entre Rabi e Messias há uma ponte que é a conversão. Entre essas 2 confissões há um caminho interior, uma peregrinação do coração que André percorreu. Para André, Jesus deixou de ser um mestre para se tornar o Messias. Ele passa de Jesus a Cristo, da ideia para a pessoa. André é importante para nós, porque também nós devemos fazer essa peregrinação do coração. Passar do Jesus ao Cristo, da ideia para a pessoa. Corremos o risco de conhecer Jesus somente por ouvir falar, mas não por nos ter encontrado pessoalmente com Ele. André depois aparece no episódio da multiplicação dos pães. A multidão permaneceu muito tempo com Jesus no deserto, sendo alimentada pela sua palavra. A certa altura, as pessoas começam a se inquietar, começam a sentir fome física. Jesus tinha socorrido a multidão em sua fome espiritual, mas agora chega um momento em que o corpo manifesta a sua necessidade. Como tinha acontecido com o próprio Jesus, depois de ter jejuado 40 dias, a multidão começa a sentir a necessidade básica de alimento material. Os discípulos ficam preocupados e querem que Jesus despeça a multidão para que as pessoas possam procurar o que comer.
Mas Jesus não quer só responder à fome espiritual, ele se preocupa também com a fome física das pessoas. É nesse momento que André descobre o menino que trazia consigo um lanche de 5 pães e 2 peixes. Provavelmente tinha sido sua mãe que lhe preparara esse lanche reforçado para uma só pessoa, mas insignificante para uma multidão de milhares de pessoas. André levou o menino até Jesus, e é esse levar o menino com seu lanche que destravou a situação e permitiu o milagre da multiplicação. Novamente, a iniciativa de André nos interpela. Como cristãos, nós devemos ter o mesmo olhar e coração abertos de André. Devemos ter olhar voltado para a necessidade silenciosa das pessoas e nos dispor a ajudar com o pouco, com o nada que nós temos. Não ficar só olhando para si mesmo, mas ter coração atento que se antecipa ao pedido do necessitado. Mas André nos ensina que precisamos pôr as coisas nas mãos de Jesus. Às vezes nós nos preocupamos com a necessidade das pessoas, mas nos limitamos apenas em prestar assistência social. Não é que isso não seja importante e muito necessário, mas é preciso reconhecer que as necessidades das pessoas são muito superiores ao que nós podemos dar. Mesmo com toda a nossa boa vontade, sempre estaremos muito aquém das necessidades reais das pessoas. O que fazer então? É preciso fazer como André, levar os nossos 5 pães, os 2 peixes, para entregá-los nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus as nossas ofertas se tornam pão da vida eterna, vinho da salvação. Nas mãos de Jesus se realiza sempre de novo a transformação dos nossos pobres dons em pão para a vida do mundo. É isso que acontece a cada Eucaristia celebrada. André é importante para a nossa arquidiocese, que deve se preocupar com a assistência social, mas não pode limitar sua missão a isso. Ela tem a missão de dar aos fiéis o pão para a vida do mundo. André aparece uma terceira vez no 4º evangelho. Pouco antes da paixão do Senhor, no domingo de Ramos, Jesus vai ao templo e nele é hostilizado pelos inimigos. Entre a multidão de peregrinos há alguns gregos que ouviram falar de Jesus, mas que não conhecem a língua de Jesus, o aramaico. Eles desejam se aproximar de Jesus, mas a língua é um obstáculo que eles não sabem como superar. É nesse momento de dificuldade que eles se encontram com o apóstolo Filipe, natural de Betsaida. Em Betsaida as pessoas falavam as 2 línguas, o grego e o aramaico. E Filipe pediu a André que o acompanhasse, e os 2 juntos apresentaram aqueles peregrinos gregos a Jesus. Foi nesse momento que nasceu a Igreja dos Gentios. Foi nesse momento que Jesus começou a estender os seus braços para o mundo. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. A intervenção de André nesse terceiro episódio nos mostra como temos necessidade de tradutores do Evangelho. André era bilíngue e fez a ponte entre Cristo e os gregos. Não se trata somente de verter a mensagem do Evangelho para diferentes línguas. É muito mais do que isso. A igreja necessita de pessoas bilíngues, cristãos que recebem a mensagem do Evangelho, a assimilem na vida e a traduzam para os que convivem com ele. O melhor intérprete do Evangelho para os jovens é um jovem. O melhor intérprete do Evangelho para os políticos é um político cristão. O melhor intérprete do Evangelho para um cientista é um cientista cristão. Com toda a minha boa vontade, usando todos os recursos disponíveis de comunicação, tenho consciência de que minha pregação atinge um círculo limitado de pessoas. Para que a palavra chegue mais longe e a mensagem de vida se torne fecunda, são necessários tradutores que convivam com pessoas e falem a língua deles. André
não recebe grande importância na narrativa dos evangelhos. Porém, quando ele aparece, está sempre fazendo a mesma coisa, isto é, conduzindo os outros a Cristo. Mais ainda, através dele, Cristo pode fazer grandes coisas. De fato, Pedro foi o escolhido por Cristo para ser pedra da igreja, e foi André que deu a Cristo esse presente especial. Também foi André que levou o jovem com seu pequenino pacote de 5 pães e 2 peixes até Cristo, e Jesus alimentou 5.000 homens. Assim também podemos nós fazer. Como André, as pessoas simples e sem quaisquer dotes particulares podem fazer coisas maravilhosas para Cristo por intermédio daqueles a quem eles influenciam.